apresentar-se como candidata pelo Círculo de Évora às próximas eleições legislativas de 30 de janeiro. A doutora Ana Costa Freitas perguntava se houve aqui, portanto, nas autárquicas foi mandatária da coligação PSD-CDS-PP, e agora candidata-se pelo CDS-PP. Houve aqui alguma alteração em termos de perfil político? Muito bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e também queria dar os parabéns à Rádio Campanário pelo serviço que presta ao ouvir os candidatos pelo Distrito de Évora, os candidatos no Alentejo. Quer dizer, não acho que tenha havido uma mudança de perfil. O que me parece é que, no caso do CDS, e a razão pela qual eu resolvi candidatar-me pelo CDS é porque eu acho que é um partido, quer dizer, nós temos que ter em Portugal o espectro político, temos a extrema-esquerda e temos a esquerda e temos que ter a direita e, enfim, temos também a extrema-direita. E eu acho que o CDS, que é um partido que faz falta à democracia e faz falta à nossa vivência democrática. Até porque, e depois, por outro lado, eu tenho feito as minhas reflexões pessoais e eu acho que é necessário que os partidos se preocupem mais com as pessoas e menos com as políticas ou mesmo com as políticas económicas. E eu acho que o CDS faz isso. Tem uma grande preocupação humanitária e de humanismo em relação a todos. E não há muitos partidos que tenham esta preocupação com todos os portugueses. E eu acho que o CDS tem isso. E, portanto, eu achei que era um desafio interessante e que nós temos a obrigação de corresponder aos desafios. Foi-me feito o convite pelo Presidente do Partido, obviamente, e eu acho que temos a obrigação de responder a estes desafios. Quer dizer, se nós queremos viver num país com uma democracia saudável, estável e segura, temos que abraçar os desafios que essa democracia nos coloca. Portanto, isto no fundo também veio aqui para apoiar e trazer algum reforço como a personalidade que é forte no nosso distrito, enfim, até pelas funções que tem desempenhado nos últimos anos na Universidade de Évora, de alguma forma também serve aqui um pouco de reforço ao CDS-PP, enfim, que segundo as sondagens poderá não estar na melhor posição. Mas não sei, isso não é uma questão, quer dizer, eu acho que o que é importante não é eu vir como reforço para o CDS-PP. O que é importante é que os partidos tenham a consciência e apresentem candidatos que sirvam as suas ideias e as suas ideias e os seus compromissos eleitorais. E nesse caso eu acho que isto que corresponde. Se o CDS está mais ou menos baixo nas sondagens, não sei, sondagens são o que são e nós cada vez menos podemos acreditar em sondagens. Temos visto isso recentemente muitas vezes. E não sei como é que são feitas essas sondagens e não sei o que é que nós esperamos dessas sondagens. Portanto, o melhor a única coisa que interessa é a resposta dos eleitores e nós apresentarmos aos eleitores as nossas propostas de uma forma clara e que eles possam pensar nelas e saber aquilo a que vimos. Porque isso é outra coisa, que é o divórcio entre os eleitores e as pessoas, entre os eleitores e os eleitos, não é? E é isso que eu acho que nós deixamos de acreditar nas propostas e nos compromissos eleitorais dos diferentes partidos. E eu acho que é isso que nós temos que modificar. Doutora, começamos por um assunto que, enfim, é um assunto que é transversal e de grande preocupação a todos nós. Claro que, obviamente, a questão do despovoamento que o Alentejo vem sofrendo, não nos últimos anos, mas tem sido quase que há um decréscimo progressivo ao longo dos censos, nomeadamente este de 2021, que veio trazer, portanto, a percepção de forma acentuada da perda de população. Isto tem a ver com políticas, certamente, ou não, dir-me-á. E o que é que se propõe, se for eleita no próximo dia 30 de janeiro, para contrariar, de facto, este despovoamento, e certamente que estará mais abalizada até que outros candidatos, pelo facto de ser reitora da Universidade de Évora e ter uma percepção certamente maior, o porquê, muitas vezes, da formação dos jovens serem feitas aqui, e quase jovens que vêm de todo o país, mas que, ao mesmo tempo, não se fixam e acabam por sair da mesma. Sim, eu acho que um dos graves problemas do Alentejo é realmente a falta de pessoas, não é? Portanto, esta deriva demográfica que nós vimos assistindo ao longo dos anos. E gostaria também de relembrar que o Alentejo tem sido, sempre tido, câmaras municipais e autarquias locais governadas pela esquerda. E, portanto, é preciso também relacionarmos estas duas coisas. Agora, o que é que nós precisamos para fixar jovens? O que nós precisamos de várias coisas. Nós precisamos de lhes permitir ter acesso à habitação,
ter acesso a boas escolas para os filhos, ter uma internet estável e terem empregos qualificados. E isto são algumas das propostas que nós nos permitimos fazer, ou que nós nos propomos fazer. Portanto, fazer uma política de habitação com habitação a preços reduzidos de fácil acesso e concretizável, uma redução de impostos, nomeadamente o IRS, para fixação nacionais. Repare que o Governo fez benefícios fiscais para atrair os jovens que estão no exterior, não é? E pode ter benefícios fiscais para atrair os jovens para virem para o interior do país. Portanto, os que estão no estrangeiro têm benefícios fiscais para se fixarem. Os nossos podiam também ter benefícios fiscais e não têm. E garantir o acesso global à internet estável, portanto, o 5G, nós temos que ter isto, porque, obviamente, que este é o Alentejo pode ser, nós agora temos, parece que se descobriu recentemente o teletrabalho, apesar do teletrabalho já ser utilizado em vários países do mundo, mas nós podemos ter isto. Portanto, isto é aquilo que nós temos que criar para os jovens terem apetência por vir para cá. E, por outro lado, obviamente, temos também as políticas de saúde, nomeadamente o hospital, porque ninguém, nem jovens, nem idosos, querem estar numa região em que não possam ter confiança no sistema de saúde. E, portanto, o novo hospital é fundamental. Por outro lado, depois nós temos que para os fixar, para além destas questões que dizem respeito a eles fixarem-se na região, eles têm que ter empregos qualificados. Nós temos muito mais jovens a completarem o ensino superior hoje em dia, graças a Deus, em Portugal. Uma percentagem grande desses jovens, portanto, a maior percentagem do emprego jovem é para jovens licenciados, o que não quer dizer que estejam todos em empregos de acordo com a profissão que escolheram ou com o curso que fizeram. E nós temos de ter aqui empregos qualificados, porque senão, quer dizer, as pessoas, nós damos-lhes educação para os preparar mais e depois, porque estão mais preparados, eles saem de cá porque não têm aqui empregos. E, portanto, nós precisamos, portanto, de atrair investimento e empresas para aqui. E essa é outra questão, e investimento privado, como é evidente também. E essa é outra questão que eu acho que ideologicamente tem sido contrariada e que nós precisamos de garantir que há mais empresas a fixarem-se aqui, a precisarem de jovens oferecerem empregos qualificados para jovens. Vamos por partes. Na questão da saúde, considera que a construção, que está agora em execução, penso, do novo Hospital Central do Alentejo, que vem, portanto, colmatar e vem satisfazer estas necessidades na área da saúde do distrito, ou na sua opinião, deve existir e ser constituídas redes de saúde, enfim, que deem resposta também a outros conselhos? Eu acho que tem que ser constituída uma rede de saúde. Nós propomos uma rede de unidades móveis de saúde, porque nós temos duas coisas, não é? Temos pouca população e a que temos está muito envelhecida e muito dispersa. Portanto, nós temos que ter capacidade de chegar a essas pessoas, porque não há nada pior do que as pessoas serem esquecidas durante a velhice. E, portanto, nós temos que ter capacidade para chegar a essas pessoas. Portanto, estas unidades de saúde móveis fazem todo sentido. Nós temos até alguns projetos, por exemplo, a telemedicina faz muito sentido, portanto, coordenada com o hospital. Depois temos que ter unidades de cuidados paliativos e de cuidados continuados, maior acesso das pessoas a estas unidades, para que as pessoas se sintam confortáveis e seguras de ficarem nas suas casas durante toda a sua vida, não é? Portanto, nós temos que dar esta possibilidade. O CDS, por exemplo, quando apresentou o seu programa eleitoral, propôs uma coisa que foi os cuidadores poderem ser remunerados por aquilo que as famílias iriam gastar se pusessem a pessoa num lar ou numa unidade de uma IPSS, ou seja o que for. Portanto, doutora, deixe-me só abrir aqui um parênteses. Considera que, portanto, a ser aplicada uma medida dessas, se há uma garantia de que mesmo com esses cuidadores, portanto, os idosos ficam Quer dizer, bem, a questão neste caso, sim, a questão nestes casos é nós adaptarmos as políticas às necessidades das pessoas. Eu não tenho a certeza se todos eles poderão ficar nas suas casas até ao fim das suas vidas, mas nesse caso terão que poder ser recebidos em unidades apropriadas para isso. Agora, há em muitos países já que eles ficam normalmente nas suas casas até ao final das suas vidas. Agora, tudo isto é para ser controlado, não é? Quer dizer, uma pessoa que está em casa e que está a ser monitorizada centralmente, não é? Os cuidadores, ou mesmo os médicos nas unidades de saúde, conseguem verificar o que é necessário. E, portanto,
quer dizer, as pessoas evoluem, não é? O seu estado de doença também evolui, portanto isto claro, não é necessariamente. necessariamente, As suas casas também não têm as possibilidades, não é? Sim, claro, portanto é isso que eu acho que o Estado tem a obrigação de garantir essas possibilidades. Quanto ao hospital, o hospital é evidentemente fundamental, porque nós temos que ter acesso a uma saúde aqui no Distrito e no Alentejo de uma forma geral, o que não quer dizer que se eliminem ou que não se modernizem os hospitais, os diferentes hospitais que há, Beja, Porto Alegre, Litoral Alentejano, etc. Mas aqui nós temos que ter as diferentes valências de modo a criar um polo dinamizador, um polo inovador, um polo que dê confiança aos que cá estão para poderem, quando tenham um problema, saberem que podem ir ao hospital. E é evidente que o Hospital de Évora está no limite das suas capacidades. Então agora com a pandemia, o Hospital de Évora está nitidamente no limite das suas capacidades. Ora, se nós achamos que somos muito poucos, porque temos perdido população, e mesmo assim o hospital que temos está no limite das suas capacidades, quer dizer, torna-se evidente que é preciso um novo hospital, não é? O processo, tem acompanhado o processo politicamente, obviamente, o processo da obra do hospital? Eu não sei bem como é que está o processo da obra do hospital, não é? Quer dizer, sei que houve uma parte do investimento que foi feito com fundos regionais, que dava para o início da obra. Depois sei que havia uma parte que era suposto ser, ou não sei, porque não quero tomar nenhum partido nisso, mas que houve um diferendo entre a autarquia e o Poder Central sobre as acessibilidades. Esse assunto foi resolvido através até dos fundos regionais e, portanto, eu acho que, em princípio, tudo estará pronto. Não é? Já sabe quem foi a empresa que ganhou, etc., para se começar. Agora, havia 180 milhões, não é, orçamentários no Orçamento de Estado, que não foi aprovado. Portanto, agora tem que ser aprovado no novo Orçamento de Estado, não é? E, portanto, este poderá, eventualmente, quer dizer, considerar-se algum atraso. Não penso que haja qualquer partido político que não tenha vontade de fazer a construção do novo hospital. E acho que o Estado português tem a obrigação de pensar, é preciso nós termos consciência que neste novo quadro comunitário e com a ajuda do PRR, portanto, do Programa de Recuperação e Resiliência, Portugal vai receber fundos como nunca recebeu. E, portanto, eu considero, quer dizer, é evidente que nós temos recebido milhões da Europa e estamos como estamos, portanto, tem que haver uma mudança no modelo de governação e não podemos desperdiçar esta altura agora que é imenso dinheiro que vem para Portugal e que eu só espero que seja bem aproveitado e, evidentemente, que a saúde dos portugueses, e neste caso dos alentejanos, terá que ser uma prioridade até para o Governo Central, não é? Ainda relativamente a este decréscimo de população no Alentejo, neste momento temos um novo paradigma, portanto, que é a falta de mão de obra qualificada que esta região e este território tem e, obviamente, também o distrito de Évora se debate com esse problema. Na sua opinião, na opinião, portanto, das propostas do CDS-PP, qual eram as soluções para, enfim, inverter? Provavelmente a necessidade será a curto prazo, não é? Sim. Eu acho que há uma falta de mão de obra generalizada no país neste momento, não é? Há uma falta de mão de obra generalizada. Há uma falta de mão de obra qualificada e, se nós vamos por partes, dois assuntos. Um dos assuntos é, no Alentejo, as pessoas têm dificuldade de mobilidade, porque não há transportes públicos na região. E, portanto, têm dificuldades até para irem das suas aldeias ou vilas onde estão para os sítios onde, eventualmente, haja emprego. Esta é uma questão. Depois, Portugal, de uma forma geral, tem tido uma baixa natalidade e tem poucas pessoas. Isso quer dizer, está mais que descrito, não é? Portanto, será necessário termos uma política de imigração que seja estrategicamente pensada de modo a dar estas respostas. Eu, pessoalmente, penso que há dois assuntos, não é? Há uma política da imigração, eu penso que este é um dos casos que estaremos a falar, e para isto ser efetivo, não só nós temos que ter uma estratégia para receber as pessoas, como temos que ter um modelo de integração dessas pessoas. Portanto, nós não vamos criar comunidades extras, não é? Nós temos que os integrar na nossa comunidade, e isso faz parte, no caso do CDS, eu acho que isto faz parte da parte humanista do CDS, que é todos somos iguais e, portanto, quaisquer uns que venham para cá estão a produzir em Portugal e, portanto, nós temos obrigação de os receber e ter uma política para os integrar. Depois há os outros casos, que são os casos refugiados.
São duas coisas completamente diferentes. Sim, na questão da imigração. Sim, na questão da imigração eu acho que é fundamental haver uma política de imigração e uma política para a integração e nós sabemos que precisamos, não é? Nós sabemos que precisamos e, portanto, eu acho que isto tem que ser definido e o CDS tem. Obviamente que nós temos a consciência de que isto é necessário e como há esta política que é somos todos iguais, não é? Na realidade, não faz sentido nós pensarmos que há maneiras diferentes. Recrutarmos, então, pessoas à medida das necessidades do território, neste caso. Sim, obviamente sim. E das suas necessidades nas diversas áreas. Nas diversas áreas, exato. Mas isso tem que ser uma política a nível regional e uma política a nível nacional, não é? Evidentemente. Até porque quer dizer, porque não é só aqui que nós temos falta, não é? Hoje em dia estamos a falar de uma falta de mão de obra generalizada, até porque Portugal tem, de alguma forma, nós temos salários muito mais baixos e, portanto, temos muitos dos nossos jovens, e não só, mas muitos dos nossos jovens que imigram, que saem para terem salários mais altos, não é? Portanto, tudo isto junto, a baixa demográfica e tudo isto junto faz com que nós estejamos com uma falta de mão de obra muito grande. Defende, portanto, a imigração, mas ao mesmo tempo a inclusão dessas pessoas. Não, a inclusão sem dúvida nenhuma. Dessas pessoas e prepará-las, no fundo, para aquilo a que venha. Sim. Para o nosso território. Obviamente, sim. Temos exemplos, por exemplo, o caso do Admira, que não correu assim tão bem. O caso do Admira é um caso... Não defende esse modelo? Não, esse não é um modelo. Não acho que não haja ninguém defende esse modelo, não é? Esse é mais um modelo daquilo em que o governo ou o Estado, de uma forma geral, não quer dizer que seja este governo, o Estado, de uma forma geral, deixa andar, não é? Deixa andar, porque todos nós sabemos o que se passa, não é? Todos nós sabemos. Mas, enfim, há muitas coisas envolvidas, não é? Naquele modelo, porque também há uma região, uma aldeia, uma vila que tem poucas oportunidades de emprego para os próprios da região e que as pessoas arranjaram um modelo de receber algum dinheiro alugando as suas casas. Então há uma série de coisas envolvidas nisto que não é tão somente, não vamos achar, e eu não acho, que as pessoas ali tenham, por gosto, que aquelas pessoas que vieram para os ajudar vivam mal. Não acho que seja isto. Acho que é um modelo diferente, foi uma falta de estratégia. Na questão da mobilidade, a doutora Ana Costa, o que é que defende, quer no modelo urbano, portanto, rodoviário, e também da ferrovia, que temos uma linha de execução que muitos acreditam que será, portanto, de facto, uma alavanca para o desenvolvimento. Sim, eu acho que no modelo a ferrovia é, evidentemente, algo que foi abandonado. Nós deixámos, enfim, muitos das nossas linhas férreas ficarem degradadas e agora nós precisamos de renovar a ferrovia. Portanto, nós temos há esta linha, não é? Sines, Caia, Madrid, que é fundamental para escoar do Porto de Sines e para nos pôr no centro da Europa rapidamente, porque um dos problemas de Portugal é onde é que nós estamos, não é? Estamos na ponta da Europa e nós temos que nos pôr no centro da Europa rapidamente. E agora, nós aqui no território temos que nos bater por uma plataforma logística aqui no território, não é? Porque não é só o Porto de Sines que necessita de escoar. A nossa produção agrícola, por exemplo, tem que ser escoada, tem que ser exportada, não é? E, portanto, nós temos que ser capazes de que o Governo Central, em vez de, enfim, por exemplo, em Évora, a linha passa num bairro residencial, não é? Em São Miguel de Macedo passa ao lado do cemitério, não é? Com um terreno que não falta no Alentejo, passa ao lado do cemitério. Portanto, parece que não houve uma preocupação com o Alentejo, não é? E com esta linha servir o Alentejo mesmo, não é? E é isso que eu acho que é necessário. Nós temos que ter capacidade de pôr... 3 projetos que tiveram em discussão. Sim, tudo bem, mas quer dizer, pronto, mas quer dizer, vamos lá ver. Só estou aqui a falar no âmbito da preocupação. Sim, houve 3 projetos em discussão, mas como sabe, e podemos passar para um outro tema, não é? O Alentejo elege 8 deputados, não é? E, portanto, o peso do Alentejo na discussão das políticas públicas é diminuto. E isso é uma coisa que tem que ser mudada. Exatamente, isso também é uma coisa que tem que ser mudada. Depois, na mobilidade interregional, nós temos que garantir que é fácil, eu dou-lhe um exemplo, é mais barato ir estudar para Lisboa, morando em Estremoz, do que vir estudar para Évora, por exemplo, em termos de transportes. É mais barato. Nós ouvimos falar em Lisboa dos espaços sociais, dos espaços de estudantes, etc, etc. Nós aqui nem transporte temos. Não temos transportes. Eu já uma vez, quer dizer, por exemplo, no caso da universidade, se nós falamos das residências para estudantes, em Évora,
quando podia não ser só em Évora, não é? Nunca a Universidade de Lisboa, as universidades de Lisboa pensarão nas residências em Lisboa, não é? Em Lisboa, Cascais, Sintra, Amadora, etc., é tudo ali à volta. Nós não podemos, porque não há transportes. Portanto, se este problema que eu já falei antes, como sendo das pessoas para se deslocarem para o seu emprego, têm dificuldade, não têm transportes, para virem ao hospital, vêm de manhã, perdem um dia de trabalho, porque depois só têm transporte à noite para voltar para casa, não é? A mesma coisa para qualquer outra atividade. Para qualquer outra atividade. Até para se deslocarem para o centro das decisões, que ainda é Lisboa, não é? Porque nós vamos facilmente de Évora para Lisboa, quer dizer, de caminhonete, de comboio nem tanto, temos 4 comboios, se não me engano, mas toda a gente tem que vir a Évora para ir para Lisboa. E nós só vamos para Lisboa. Nós não vamos facilmente nem para o Porto, nem para Faro, nem para Vila Real, Bragança, estão aí, nem pensar. Portanto, só vamos para Lisboa. É o centro. E isto é um erro, não é? Isto é um erro enorme, porque nós precisamos de nos conseguir movimentar no nosso território e para os outros territórios também. Portanto, o CDS, por exemplo, promove a privatização das empresas de transportes, não é? E nós temos que pensar nisso para conseguirmos ter mais empresas de transportes aqui no Alentejo, por exemplo. E tudo isto são políticas que podem mudar, portanto, este paradigma e ajudar, de facto, a este despovoamento. Para isso, e pedem quase todos os candidatos, e certamente não será exceção a candidata do CDS-PP, que o Alentejo tenha mais força em termos de número de deputados. Esta legislação é constitucional, tem que mudar. Para que... Sim, nós temos que ter... Qual é o modelo, qual é o processo que a doutora Ana propõe? A proposta do CDS, e o programa do CDS foi apresentado no sábado passado, é os círculos uninominais e um círculo nacional de compensação. Este modelo que nós temos agora, que dá ao Alentejo todo, que corresponde a 1/3 do território nacional, apenas 8 deputados, é impensável. Quer dizer, não faz sentido. Eu não vou pela dimensão, não é isso que eu acho, mas eu acho é que nós temos que ter, não só é impensável em termos da representatividade dos alentejanos na Assembleia da República, como é impensável pelo apelo ao voto. Nós sabemos aqui em Évora que a grande maioria dos votos expressos não interessam para nada. Quer dizer, a partir de uma certa altura, elegemos os 3 deputados e o resto dos votos não é. Portanto, não tem expressão. Por outro lado, apesar dos deputados serem os deputados da nação, obviamente que os deputados têm responsabilidades perante a região que os elege. E nós temos muito poucos deputados para poder fazer valer as nossas especificidades, que são muitas, visto que isto é um território muito diferente dos outros territórios. E portanto, eu acho que este modelo tem que ser discutido. Quer dizer, não é possível nós continuarmos com esta lei eleitoral, não é possível, é porque a lei está na lei, não podemos descer abaixo dos 2 deputados, porque é o mínimo que uma região pode ter, é 2 deputados. Mas quer dizer, 8 deputados nesta região é uma coisa que não tem sentido. E nota-se isso. Os líderes partidários vêm ao Alentejo nas campanhas e pouco mais vezes venham, não é? E nas campanhas vêm uma vez, porque não temos representatividade. E, portanto, isto eu acho que é algo que tem que ser mudado. E o modelo que o CDS propõe, que é este dos círculos uninominais e um círculo nacional de compensação, eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido, isto é uma discussão que tem que haver na Assembleia da República. Os partidos têm que estar disponíveis para fazer esta discussão e têm que esquecer os números de deputados que acham que terão ou não terão, consoante a lei for, para terem em vista o interesse nacional unicamente. Relativamente a atrair empresas, isto é quase aquela história da galinha, né, e do ovo. Portanto, não acho que seja tanto. Vamos primeiro pela atração, portanto, de empresas, desenvolver políticas para que as empresas se instalem, não gosto muito do termo interior, mas nestes territórios de uma densidade populacional menor, mas, ou então,
trazermos as pessoas primeiro. Portanto, esta é a grande dúvida. Nós criamos empresas, se as criarmos já, se aplicarmos políticas que tragam as medidas para que as empresas se venham a instalar neste território, para já não temos pessoas, cá está, como falávamos há pouco, para essa mão de obra. E vice-versa, se trazemos as pessoas não têm emprego. Isso como é não. que isto aqui se pode, portanto, agilizar de forma a que haja uma resposta? Para já, isso não é bem assim, não é? Há empresas, quer dizer, ponto 1. Já com muita falta de mão de obra. Mas para atrair empresas, nós temos que ter benefícios fiscais para essas empresas, que é um modelo de nós atrairmos empresas. Por exemplo, o CDS propõe a baixa do IRC, mas quer dizer, podemos ter benefícios fiscais mais elevados para as empresas se fixarem aqui. Não só para este território, portanto o CDS, as medidas que tem a nível fiscal é para todo o país. É para todo o país, mas podemos ter medidas específicas para este território, as autarquias podem propor medidas específicas para este território. Portanto, há esta parte que é a autarquia tem que ver o interesse na atração de empresas privadas para se fixarem aqui. Isto é um facto, não é? Nós temos que ir ter com as empresas, temos que falar com as empresas e temos que lhes dar os benefícios e mostrar as vantagens de se fixarem neste território. E isto é algo que é da responsabilidade das autarquias e que eu acho que deve ser feito e que não tem sido feito. Com alguma pressão. Pois, não tem sido feito. Generalizar desta forma, se calhar também não é a melhor opção, porque há de facto autarquias que têm dado esses benefícios. Exatamente. Portanto, nós precisamos disso. Mais uma vez, eu penso que há um certo problema ideológico por trás disto. Depois, as duas coisas não são uma primeiro, outra depois, não é? As duas coisas são mais ou menos automáticas e há muitas formas de fazer isso, é preciso muita imaginação. Se nós atrairmos para aqui uma empresa e ao mesmo tempo essa empresa ou a própria autarquia nós não temos falta de espaço, falar com uma outra empresa que construa residências, etc., quer dizer, nós não temos falta de espaço. Portanto, quer dizer, isto pode ir avançando ao mesmo tempo. O nosso problema é trazer pessoas, criar empregos qualificados. E já temos muitos empregos criados, mas agora temos que resolver o problema da habitação. Quer dizer, como é que se compreende? Na cidade de Évora, na cidade de Évora e em todo o Alentejo, em todas as cidades basicamente, não é? Tantos edifícios que são do Estado, da autarquia ou de privados, que não são reabilitados. Nos centros históricos das várias cidades, não é? Porque como é que isto é compreensível, havendo a falta de habitação que há, não é? Portanto, estas são uma política... O PRR pode vir a ajudar nessa solução? É sim, pois claro que o PRR pode vir a ajudar nesta solução, mas o nosso problema é que nós temos de ter uma política estrategicamente pensada e que se vá avançando. Nós não podemos estar... Quer dizer, Portugal tem que crescer economicamente, nós não podemos estar nesta dependência sempre nesta dependência do dinheiro que vem da Europa. Quer dizer, por um lado, atacamos a Europa, atacamos os partidos de esquerda, eu, por mim, sou profundamente europeísta, atacamos a Europa por todo o lado, no entanto, esperamos pelos dinheiros que vêm da Europa para fazer seja o que for, para a coesão deste país e para o crescimento económico deste país. Portugal não cresce há imensos anos e nós temos que fazer isto crescer. Quer dizer, não é possível estarmos a manter... já apanhámos vários sustos, não é? Quando entraram os países de leste, nós pensámos, vão diminuir os fundos, não sei o quê. Isto é uma maneira de olhar para as vantagens da integração europeia de pedinte, não é? Não pode ser, não é? Não é assim. E depois, os países de leste entraram e, entretanto, já estão a crescer mais do que Portugal. Quer dizer, o que é que nós temos andado a fazer? Esta é a pergunta. O que é que os diferentes governos têm andado a fazer? Temos andado, certamente, a apostar nos últimos anos, aliás, antes desta questão da pandemia, falamos de 2020, 2019, portanto, nos anos anteriores, muito no turismo. Esta é a solução para o crescimento económico do território. Não é a solução, é uma das soluções, mas não pode ser a solução. Aliás, como nós vimos, quer dizer, nós sabemos que Portugal cresceu muito em termos turísticos, porque, enfim, temos... Ambientalmente, nós ainda somos um ecossistema mais ou menos preservado e isso se vende em termos de turismo. Mas, para além disso, estamos aqui num cantinho da Europa e nós, graças a Deus,
não temos sido alvos de ataques terroristas, não temos sido alvos de instabilidade muito grande e, portanto, nós temos umas praias fantásticas, temos um clima muito bom e atraímos alguns turistas. Mas, ao primeiro abanão, que foi a pandemia, isto foi tudo para água abaixo, não é? Portanto, nós temos de ter um crescimento que seja sustentável e sustentado em produção de riqueza nacional. E o turismo é esperar que eles venham cá para nós lhes vendermos aquilo que nós temos. E nós temos de ser capazes de promover-nos a nós próprios sem necessitar que outros cá venham. Ou seja, nós temos que ter produção nacional, nós temos que ter mais exportações, nós temos que ter mais empresas. Porque é que nós temos tantas jovens com cursos superiores que vão lá para fora? Porque nós não temos, de uma forma geral no país, muitos empregos qualificados, por exemplo, para jovens com doutoramento, não é? E vão para fora, ganham mais salários. E, portanto, isto tem que mudar, nós não podemos continuar assim. A mesma coisa se fala com os médicos, não é? Com os enfermeiros, a mesma coisa, quer dizer, saem porque Portugal, porque não cresce, não pode aumentar os salários. E como não aumenta os salários, nós deixamos de ser competitivos em termos de país. E este é um problema muito grave, não é? Agora, os salários não se aumentam por decreto, porque se aumentarem por decreto constantemente, nós entraremos numa bancarrota novamente. Quando a Troika entrou em Portugal, é preciso que se diga que o Estado português faliu. O Estado português faliu, nós não podemos correr este risco. Portanto, nós só podemos pagar os salários, isto é em termos de públicos, mas as empresas é a mesma coisa, se conseguirmos produzir riqueza, não é? Para justificar o aumento dos salários, e é isso que nós precisamos de fazer. O Alentejo teve, enfim, foi sempre conhecido, tão conhecido que lhe chegaram a chamar o celeiro da nação, das políticas agrícolas. Acha que, portanto, nas propostas e naquilo que quer defender na Assembleia da República, se vier a ser eleita no próximo dia 30 de janeiro, vai, portanto, fazer propostas neste sentido da questão agrícola, até porque temos o Alqueva está mais vinculado a Beja, Porto Alegre já não, mas aqui ainda temos uns braços, portanto, do Alqueva. Na sua opinião, estas políticas agrícolas, na relação do recurso do Alqueva, têm estado a ser aplicadas? E se não, quais as medidas que têm para este setor? Olha, nós, em termos de política agrícola, para já, nós estamos muito dependentes da política agrícola comum, certo? Da política agrícola comum, visto que há uma quantidade enorme de subsídios que se vêm para a agricultura e porque a Europa é vista no seu globo em termos de política agrícola. Condicionam a nossa produção, nomeadamente em determinados setores. Não é bem condicionar a nossa produção. Claro que condiciona a nossa produção, mas, por outro lado, nós produzimos outras coisas que exportamos e, portanto, não faz sentido nós produzirmos mais caro se podemos ir comprar em outros países em que se produz mais barato. Portanto, eu acho que isto deve ser visto de uma forma a nível europeu, portanto, no seu conjunto. O Alqueva, obviamente, que vai transformar profundamente o modelo agrícola do Alentejo, profundamente. Mas só na zona do regadio, que tem vindo a ser alargada e que está mais alargada, agora chega à Viana do Alentejo, ali já muito perto de Évora, portanto tem vindo a ser alargada, e isso mudou muitíssimo o modelo de desenvolvimento do Alentejo. Se todas as políticas que têm sido feitas, nomeadamente com os olivais intensivos, etc., são exatamente as mais corretas, enfim, não tenho conhecimento tão profundo para poder dizer isto. Agora, uma coisa é certa: os agricultores não querem esgotar o solo, os agricultores não querem fazer mal ao ambiente, e os agricultores são necessários porque são eles que produzem os alimentos que nós consumimos. Portanto, a hostilização da agricultura é um erro profundo. É um erro profundo. A separação das florestas e das pescas do Ministério da Agricultura foi outro erro profundo. Portanto, isto não há uma visão separada. Nós não podemos ouvir alguém dizer que o maior problema para o ambiente não são nem os carros, nem os aviões, nem as fábricas, nem os efluentes das fábricas, nada, são os agricultores. Por amor de Deus, quer dizer, é preciso conhecer o que é ser um agricultor e o carinho que os agricultores têm para com a terra e para com os animais, que têm. Agora, não têm, quer dizer, não têm as suas vaquinhas dentro de casa para lhes fazerem festinhas, não é? Obviamente. Portanto, têm carinho para com os animais, têm carinho para com a terra, querem preservar a terra, mas ao mesmo tempo
querem dar de comer a todos nós, não é? Obviamente, portanto, tudo isto faz parte daquilo que nós pensamos para a agricultura. Portanto, a agricultura, os maiores defensores do meio agrícola serão os agricultores, são os agricultores. É verdade, é claro, como em tudo, haverá alguns que serão menos, não é? Mas isso é como em tudo, não é? Os políticos, os professores, os médicos, os enfermeiros, há sempre bons e há sempre maus. E há sempre piores, não é? Não é maus, mas pelo menos piores, não é? Portanto, a qualidade é diferente, as visões podem ser diferentes, mas no seu conjunto, a preservação do meio ambiente e do ambiente os agricultores são muito responsáveis por isso e estão muito empenhados nisto. E os agricultores e as pescas, a mesma coisa. Portanto, nós temos a agricultura e temos o mar como os recursos que são fundamentais para o progresso do país. A agricultura intensiva, portanto, na sua opinião, não constitui um grande depende, não é? para as não sei que tipo de agricultura intensiva estamos a falar, por exemplo. Do olival, que é aquela que mais... O olival intensivo, pois, eu sei, não sei se esgota a terra ao nível que têm dito, ou não. Por outro lado, mas sei de uma coisa, quer dizer, se há um país como Portugal que autorizou aqueles olivais, o cúmulo é não ter autorizado as fábricas de transformação de bagaço, que fazem agora com que a azeitona esteja toda no chão e não tenham para onde a fazer ou tenham que exportar para a Espanha. Portanto, as políticas têm que ser integradas. Isto não é uma coisa de cada vez, não é? Não é uma coisa de cada vez, não é? E tem que ser políticas integradas e não são, não é? E não têm sido. Portanto, claro que eu acho que nós produzíamos melhor em agricultura de sequeiro com rega, não é? Com rega nós conseguiríamos produzir a um custo mais baixo, porque a água é cara, não é? Mas, quer dizer, tudo isto tem que ser discutido, pensado e desenvolvido um plano para, não é? Agora, o que nós não podemos dizer é um agricultor, que eu acho que todos nós temos que viver, não é? Um agricultor, o senhor agora vai fazer isto, agora, porque isto é aquilo que é melhor para o ambiente. Ao fazer isto não consegue dar de comer à sua família, mas olhe, paciência, o ambiente agradece. Isto é que não é possível, não é? Porque ninguém consegue ser, consegue ser tão generoso para com os outros ao ponto de não ter como meios de subsistência, não é? Exatamente. Doutora Ana Costa, estamos já um pouquinho também para lá do nosso tempo, de qualquer das formas, também queria deixar ainda os microfones abertos, alguma proposta que considere relevante, portanto, para o Distrito, que não tenha sido aqui abordada, porque não teremos tempo de as abordar todas, como... Eu penso que uma das outras coisas que... nós, por exemplo, uma das questões que eu acho que não foi aqui abordada e que eu acho que era importante, porque é uma das linhas do CDS, é a questão da regionalização. O CDS é contra a regionalização, ou seja, não é contra a transferência de competências para os municípios, antes pelo contrário, é a favor da transferência de competências para os municípios, desde que acompanhados com o respectivo orçamento, mas a regionalização em si, em que com maior autonomia, portanto com mais autarcas e com mais pessoas nas regiões, é contra, até porque nós somos um país pequeno. Nós temos que ter uma estratégia nacional. Nós não podemos ter uma estratégia de uma região, mais outra região, uma estratégia, enfim, retalhada, não é? Que depois dê a estratégia nacional. Isto não faz sentido. Portugal tem que ter uma estratégia que seja equilibrada para interior, litoral, norte, sul, centro, etc., mas uma estratégia que seja concertada. Mas há pouco no início da nossa conversa, portanto, falava que os políticos só vinham, de facto, ao Alentejo. Mas eu acho... Não considera que... de alguma forma ficou implícito que havia falta de conhecimento daquilo que era o território. Não, por isso é que eu acho que tem que haver maior transferência de competências para as regiões, não é? Isso é evidente, não é? Isso é evidente. Agora, não tão extensa quanto se pretende com a regionalização. Isso é que eu acho que não faz sentido. Doutora Ana Costa Freitas, agora sim chegamos ao final, sem antes, portanto, também percebermos qual é a sua opinião dos resultados possíveis no próximo dia 30 de janeiro, nestas legislativas. Daquilo que fomos percebendo a nível nacional, de acordos, coligações ou não, ou parcerias, enfim, temos o PSD, portanto, a dizer que o CDS-PP, portanto, será o parceiro preferencial. Exatamente, e de tradição, enfim, é o natural quase, diríamos todos nós.
aqui o presidente e líder do CDS-PP a puxar aqui um pouco pelo CDS-PP e a perceber onde é que pode ir sozinho sem este apoio. Quer dizer, não sei de que é que está a falar. O líder do CDS-PP... sei, quem me está a ouvir, garantidamente também não, o líder do CDS-PP está a puxar pelo partido e está apostado em transmitir as suas opiniões para o país, como é evidente. Sem se querer comprometer e sem dizer... Sem se querer comprometer, não. Quer dizer, está completamente comprometido. Com o PSD, por exemplo, se o PSD viesse a ganhar eleições, ia ter que formar governo. Sim, nunca disse o contrário, antes pelo contrário. Quer dizer, o CDS-PP, nas últimas autárquicas, foi coligado com o PSD, não é? Teve coligado com o PSD. Trouxe algumas vantagens ou na sua opinião não? Eu acho que trouxe vantagens, quer dizer... Não, trouxe imensas vantagens, não é? Pela primeira vez, o Alentejo tem mais câmaras do PSD-CDS do que tem do Partido Comunista, quer dizer, eu acho que isto é uma mudança... Podiam ter ido agora coligados também. Na minha opinião, isto é assim, eu não sei quem é que quis, quem é que não quis. Eu sou candidata independente, isso foi definido ao nível das cúpulas dos partidos, portanto... Todos vamos lendo. Exatamente. Pois, exato. Eventualmente, exato. Portanto, mas o que é que considera, até porque as últimas sondagens dão, vamos lá, aos partidos de esquerda e que fizeram parte daquele que eu não gosto, mas do termo que foi utilizado. Da geringonça, sim. Da geringonça, portanto, há uma maioria ainda dos partidos de esquerda relativamente aos partidos ditos mais à direita ou de direita. Quer dizer, não é... Temos os 44% e penso o modelo governamental, o modelo de governo que o PS iniciou em 2015... Deu essa abertura? Deu esta abertura, mas é preciso... mas é preciso que haja estabilidade governativa, não é? E que o Presidente da República concorde com a estabilidade governativa. Eu não sei se o PS, depois do chumbo do orçamento pelos partidos à sua esquerda e no caso do Bloco de Esquerda já no orçamento anterior, oferece estabilidade governativa nesse modelo, não é? O Dr. António Costa já veio dizer que não tinha grande confiança, mas sabe... Sim, o Dr. António Costa veio dizer... De janeiro, tudo é diferente. Não, o Dr. António Costa veio dizer que não tinha grande confiança, mas também disse que se não ganhasse as eleições, saía. E o próximo teria que decidir o que é que fazia, que é o mesmo que dizer, não vos digo nada porque não me apetece. Porque se ele não ganhar as eleições e vier o próximo não disse que não fazia isso, não é? Portanto, quer dizer, é preciso que nós tenhamos consciência das coisas que estão a ser ditas. E categoricamente também não foi dito ainda de forma pragmática pelo Dr. António Costa que não iria fazer qualquer acordo com a esquerda. Não, nem a confiança que é uma coisa diferente. Nem qualquer acordo com o PSD ou qualquer acordo com outro partido qualquer. Ainda não, o Dr. António Costa não se definiu disso, só disse que se não ganhasse que se ia embora. No cenário, a única coisa. o PSD, portanto, a ganhar estas eleições, o CDS-PP, qual seria, na sua opinião, a posição que deveria tomar? O CDS-PP está sempre disponível para fazer essa coligação com o PSD, quer dizer, o contrário seria, aliás, o líder do CDS-PP já disse isto, e no debate entre os dois líderes que houve, foi dito claramente, quer dizer, eu não vejo aí qualquer questão, penso eu, mas quer dizer, como digo, eu sou independente e não posso propriamente estar a falar... Com um partido que creio que considera da direita radical, que há pouco referenciava, deve ser o partido do Chega. Coligado com o Chega, acho que não. Aliás, não. O doutor Francisco Rodrigues Santos já disse que coligação com o Chega não. Também disse só que era muito instável, portanto... Não. Quem disse que era muito instável foi o doutor Rui Rio. O doutor Francisco Rodrigues dos Santos disse que com uma coligação com o Chega, não. Aliás, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Digo eu.